Convenções partidárias realizadas, candidatos definidos, coligações fechadas. A campanha eleitoral 2006 já está na rua. E para este ano, uma mini reforma eleitoral deve dar um rumo diferente aos partidos e candidatos. A ideia é tornar transparente o gasto do dinheiro. Para tratar deste tema, comigo aqui no estúdio, a doutora Ana Flora França e Silva, secretária judiciária do TRE no Paraná. Antes de entrarmos nesse mérito da nova mini reforma, eu queria esclarecer os números do Paraná. Existe alguma alteração em relação aos números anteriores, das eleições anteriores? Número de candidatos aumentou significativamente, número de eleitores, como é que está? Olha, nós tivemos na eleição passada cerca de 680 candidatos. E para esta eleição recebemos pedido de registro de candidaturas em torno de 880. Né? Houve um número significativo. Um aumento significativo de pedidos de registro. Esses números podem diminuir, porque no longo... Mas não aumentar. Aumentar também pelo seguinte... Mas as convenções não deveriam decidir isso já? Isso. Então, no final de junho? Em convenções, os partidos têm um limite para escolher candidatos. E nem sempre eles atingem esse limite. Quando não atingido o limite, que é de 150% do número de vagas, né? Então, por exemplo, deputados federais são 30 vagas. Uma vez e meia, esse número pode ser escolhido com o nome de candidatos. Se não completado esse número, os partidos podem, através das suas comissões executivas, completá-lo até 60 dias antes da eleição. Então, ainda há um prazo para que os partidos complementem. No caso do decréscimo, vamos dizer, desse número, pode diminuir porque, ao longo do processo de registro de candidaturas, alguns desistem, outros pretendem outro cargo, então deixam de ser essa vaga pode ser ocupada por alguém que o partido... Aqueles que são considerados inelegíveis, por exemplo, pelo próprio tribunal, eles têm, aí os partidos têm um prazo de 10 dias na sequência da decisão para indicar um substituto. E isso é praxe, doutora? É possível e acontece muito, com muita frequência. E o número de eleitores aumentou em relação à eleição passada, não? Aumentou. Bastante? Nós ultrapassamos agora os 7 milhões de eleitores, não aumentou muito, mas nós tínhamos 6 milhões e 800, se não me engano. Agora já 200 mil eleitores. E o TRE considera esse número grande? É um número alto. Nós temos até um trabalho feito para distribuir esses eleitores pelas sessões eleitorais, de modo a possibilitar que todos votem tranquilamente. Nós fizemos um trabalho reduzindo para até 400 o número de pessoas em cada sessão eleitoral. Isso, inclusive, deve obrigar o TRE a rever a sua estrutura toda para a eleição. Isso, já na eleição passada nós fizemos esse remanejamento e a partir de então limitamos, né? Se a sessão atinge 400 eleitores, nós já não colocamos mais ninguém ali, fica fechada aquela sessão. E novas têm que ser abertas, né? Então há sempre uma movimentação. Dá para estimar quantas sessões novas isso já está fechado? Esse número? O cadastro não está completamente fechado porque o Tribunal Superior ainda depende de alguns ajustes, eleitores que têm algum problema de duplicidade da sua inscrição, então pode cair um pouquinho. Mas mais ou menos a gente já estima isso em todo o estado do Paraná. Serão, se não me engano, 2.900 e poucas sessões eleitorais. Em todo o estado? Em todo o estado. E qual é o município ou a região do estado que sofreu um acréscimo maior? Seria a capital, Curitiba ou não? O aumento é em proporcional a em todas as regiões. Curitiba nós tivemos aumento e nos municípios com maior eleitorado, que é Londrina, Maringá, Cascavel, Foz. Os municípios de grande porte. Ponta Grossa também. Ponta Grossa, na eleição passada, já atingiu 200 mil eleitores, fato que lhe obriga a fazer segundo turno para as eleições majoritárias, né? Então, tanto Londrina como Maringá e Ponta Grossa, além da capital, fazem segundo turno nas eleições municipais e nas estaduais.
Claro que com relação à eleição para presidente da República, nós, não havendo candidato com maioria de votos, né, nós teríamos segundo turno daí no país todo. Uhum. E quanto à chamada mini-reforma, eu diria que talvez até seja pensar pequeno dizer que foi uma mini-reforma, porque implica em algumas questões aí, algumas alterações. De fato, essa mini-reforma que Mas foi... a ideia é tentar transformar, o Congresso pelo menos tentou deixar essa eleição um pouco mais transparente, a ideia talvez seja essa. Na verdade o Congresso pegou nos pontos que a população gostaria de ver, né, assim, reestudados, porque há um aumento, a gente vê pelo decorrer das eleições aí, já trabalhando há tantos anos no tribunal, a gente vê que há sempre um aumento dos gastos das campanhas. E isso está tornando cada vez mais comum aqueles processos por abuso do poder econômico. O que se quis? Reduzir gasto de campanha com essa mini-reforma e tornar mais transparente essas prestações de contas, todo o dinheiro que é movimentado nesse período de campanha eleitoral, tornando a campanha mais igual, né? Porque, na verdade, o que se busca é uma disputa tanto quanto possível, igual para todos, né? Partido pequeno é igual a partido grande. Exatamente, nós temos partidos de todos os tipos, né? Partidos muito bem organizados e estruturados no país todo, outros melhor estruturados em alguns estados, e temos partidos pequenos que estão começando e que precisam ter uma maneira de participar, porque afinal de contas a democracia quer isso, né? Que pequenos grupos também possam ser representados, porque é a parte da população, da sociedade que eles representam. Então, como partidos pequenos, por ter uma representação ainda menor, tem pouca estrutura e poucos recursos financeiros para as campanhas, o que se quis com a reforma foi exatamente reduzir o custo de campanha para permitir que todos possam participar de forma mais igual. Agora, isso ainda me parece ser muito vago. Não está claro ainda o que pode e o que não pode, o que se podia nas eleições anteriores e o que não pode mais. Por exemplo, o uso de faixas e cartazes de bens públicos, em bens públicos. Como é que está essa questão, para a gente iniciar ponto por ponto aí? Você tem toda a razão, porque é uma lei muito recente, né? Agora de maio. Há pessoas que nem têm conhecimento dela, né? Então, nós lá no tribunal estamos estudando a lei e a aplicação dela é de imediato, porque o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, com exceção de, se não me engano, 3 dispositivos da lei, todos os demais se aplicam para essa eleição. E a grande maioria deles relativo à campanha, à propaganda eleitoral. Então, para a propaganda eleitoral, como você colocou, foram várias modificações, coisas que na eleição passada eram permitidas, agora estão proibidas em razão dessa lei. Então, esse ponto que você observou de colocação de propaganda em bens públicos, nós tínhamos na legislação anterior umas exceções, que era o bem público não pode servir como propaganda, em regra. E as exceções era possível colocar placa, faixa, pintar viaduto, passarelas, pontes, né? Então, era possível e era comum a gente ver faixas nos viadutos, né, com a propaganda de candidatos. Mas tinha que preservar a placa de trânsito, por exemplo. Exatamente. A proibição que existia com relação a essas placas era não, você tinha que deixar sempre muito visível as placas de trânsito e não colocar propaganda. E agora não pode mais agora em viaduto não pode também. Em nenhuma situação, nenhum bem público. Né? Nos bens públicos e nos que são cedidos, né, por concessão, também não é possível. Então, nada de nenhuma pintura, eleitoral. nenhum adesivo, nenhum cartaz, nenhuma faixa, nada. Aquela propaganda que a gente via nos postes, né, que é comum em toda eleição. Não pode eleição. mais. Também não pode. Não é possível fixar propaganda com arame, que foi uma providência muito boa, porque afinal os arames, quando fixavam propagandas nos postes,
expunham a risco até os transeuntes, né? Porque a propaganda é colocada e depois, quando retirada, o arame ficava lá no poste. Mas agora, o fato é que em nenhum bem público vai ser possível a propaganda. Agora, a mudança outra, né, significativa foi com relação a showmícios, que até está dando uma polêmica, porque os artistas se sentem prejudicados, entendem que é um momento de ganhar dinheiro. Era uma fase que eles ganhavam um pouco mais e tal, mas infelizmente a redução... Está proibido, a redução seja grande ou seja pequeno o show. Exatamente, por enquanto está proibido. O que vai ser permitido no palanque? Olha, no comício, nenhum show. O que se quer ver é o candidato. É o candidato falando, trazendo as suas propostas, mostrando, né, como é que ele vai se desempenhar, se eleito for. Enfim, o projeto do partido dele, que também é importante, porque como nós temos eleições sempre por partidos políticos, o projeto dos partidos também tem que ser observado, né? As candidaturas não são independentes, são através dos partidos políticos. Então, há a possibilidade de coligações, né? A gente viu recentemente também uma discussão a respeito da verticalização, que é o fato dos partidos terem que respeitar as diretrizes lá nacionais, as coligações feitas para presidente da República têm que ser respeitadas nos estados. Então, há todo um envolvimento daí dos projetos dos partidos com os dos candidatos. Isso vai ser trazido nos comícios. Vai poder haver, por exemplo, aluguel do espaço, de uma estrutura... Propriedade particular, por exemplo? Em propriedades particulares é permitido daí colocação de propaganda com autorização do proprietário do imóvel. Se você for colocar, por exemplo, uma placa, essa placa tem uma limitação que o Tribunal Superior estabeleceu respondendo uma consulta. Ele diz que a placa tem que ter no máximo 4 metros quadrados. Então, nós não vamos ver placas do tamanho dos outdoors, que tinham, se não me engano, em média 12 metros quadrados, né? Agora nós veremos placas menores. E elas podem ser colocadas em qualquer terreno particular. O uso do outdoor, por exemplo, até bem pouco tempo antes de ser fechada essa questão, estava limitado, podia para alguns, mas não podia para outros. O candidato a presidente e ao governo podia fazer uso do outdoor e o deputado não. Isso não existe mais. Olha, funcionava assim. As empresas que comercializam esses painéis apresentavam ao Tribunal Eleitoral ou, na época da eleição municipal, ao juiz eleitoral, pelo menos 50% dos espaços que ele tem afixados num determinado município. Então, ele relacionava com os endereços, inclusive, de todos esses painéis. E havia uma divisão primeira que era com relação a espaços de maior impacto e de menor impacto. Então, aqueles que ficam numa esquina ali muito boa, né, onde tem um movimento grande de pessoas, e outros nos bairros, que aí tem um movimento menor. Então, maior impacto e menor impacto. Esses 50% eram inseridos num sistema. Todas as empresas encaminhavam os seus, inseríamos no sistema e depois inseríamos outro dado que é partidos e coligações que lançaram candidatos para presidente da República, para governo, Senado, deputados federais e estaduais. Então, eram feitas essas alimentações do sistema e depois, de acordo com o número de partidos, nós fazíamos a divisão desses espaços de outdoors. Era atribuído a um determinado partido os espaços lá X, Y, Z. Eles utilizavam aquilo se desejassem contratar, porque daí o contrato era feito direto com a empresa que comercializava aquele painel. Então, o fato de você não ver, às vezes, tanta propaganda para um determinado candidato é porque não havia interesse. Às vezes não, porque não havia recursos, né? Partidos que têm menos recursos contratavam menos. E é uma divulgação cara. E isso era uma divulgação que era mais expressiva, né, para os partidos. Então, se não contratado até um prazo X que a lei estabelecia, havia a liberação daí da empresa para
Para outro uso. Comercializar normalmente, não daí para o eleitoral, né, mas para comercializar particularmente. Agora, essa divisão que procurava de forma igualitária distribuir esses espaços publicitários não será mais feita diante dessa proibição da Lei 11.300, dizendo que não é possível mais usar os outdoors. Então, por enquanto, não será possível mais o outdoor. Tá certo. Doutora Ana, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá certo? Obrigada. Um instante só. Recolher lixo das casas é tratar da saúde das pessoas. Dar destino correto ao lixo é tratar da saúde da natureza. Reciclar lixo é contribuir para a saúde de todos. Com a reciclagem, evitamos os processos de extração de matéria-prima e economizamos 35% da água, poupamos 50% da energia e reduzimos a poluição do ar em mais de 70%. A base da reciclagem é a separação. Os aterros sanitários crescem rapidamente se não separarmos o lixo na sua origem, e este crescimento favorece a proliferação de doenças e a poluição geral do meio ambiente. Separar o lixo facilita a vida dos catadores de material reciclável, além de ser um ato de cidadania. Assim, assumindo a sua cota de responsabilidade, a Universidade Federal do Paraná e a Prefeitura Municipal de Curitiba convidam a comunidade a se comprometer com o programa de separação de lixo. Faça a sua parte, separe o lixo. Você assiste ao programa Saiba Mais, que hoje trata da mini-reforma eleitoral. E esse tema está sendo tratado aqui no estúdio com a doutora Ana Flora Francis Silva, secretária judiciária do TRE do Paraná. Doutora Ana, uma outra questão bastante polêmica é a distribuição de brindes. Como é que fica essa questão? Não pode distribuição de nada? Não pode boné, não pode chaveiro, não pode troféu, não pode nada? Pois é. Falamos, né, do showmício proibido, do outdoor proibido, da fixação em bens públicos, que era possível ainda na passada, e não pode também agora a distribuição de brindes. Isso gerou uma polêmica, inclusive em Apucarana, né? Por causa da fabricação de bonés. Um grande número de fábricas de bonés. De fato, para eles também foi um prejuízo, né? Porque a lei está proibindo distribuição pelo candidato de camisetas, de bonés, de brindes, e a lei conclui ali essa enumeração dizendo que é proibido bem de qualquer natureza que possa trazer vantagem ao eleitor. E com essa expressão genérica, você inclui N tipos de brindes, né? Então, isso gerou também uma série de consultas ao Tribunal Superior Eleitoral para saber, afinal, o que seria considerado brinde, né? Então, há ainda algumas coisas, alguns pontos não bem esclarecidos, porque não houve tempo para responder todas essas consultas. Como a lei é agora de maio e o processo eleitoral já iniciado em 10 de junho, a partir do início do processo eleitoral, que é com a escolha dos candidatos, tribunais não podem mais responder consultas. E não respondem pelo seguinte: nessas questões, o tribunal pode já de imediato ser chamado a decidir um caso concreto. Então, não há como você responder consulta se um pouquinho mais adiante já os tribunais terão que se manifestar nos casos concretos. Então, algumas questões como, por exemplo, não pode a camiseta ser distribuída com a propaganda, mas poderia, como uniforme de campanha para as pessoas que estão trabalhando. Veja, é uma consulta que não foi respondida pelo tribunal. Mas a orientação que a gente dá é de que não se puder evitar, melhor. Que não façam, porque no caso concreto a gente também não saberia como é que seria feita essa análise. E, claro, não houve nenhuma reclamação, nenhuma representação acerca disso, porque todos estão respeitando tudo que está colocado na lei e a gente espera que continue assim. Existe
para o dia da eleição, né, a possibilidade de uma manifestação individual do eleitor, que é, por exemplo, se eu quiser na minha vestimenta colocar o nome lá, a sigla de um partido que é da minha preferência, uma manifestação isolada do eleitor. Uma manifestação isolada, exatamente. Mas agora, não vai ser permitido, por exemplo, em grupo. Grupos, né? Grupos. E para mim 2 pessoas já é uma dupla, já não é manifestação individual, né? Então não se pode daí com a mesma camiseta ou com a mesma inscrição numa vestimenta estar no dia da eleição, porque aí é crime eleitoral. Né? Grupos de pessoas com propaganda no dia da eleição é crime eleitoral, porque a boca de urna como um todo, né? O dia da eleição é o dia dedicado ao eleitor. O eleitor é que tem o direito de ir às urnas, de escolher o seu candidato e de agir como, né, com a maior liberdade possível, sem que outras pessoas que estejam daí em grupo o pressionem de alguma forma. Né? O que a gente percebe é que, na verdade, essa nova lei se transformou num grande laboratório para esta eleição, né? Muita coisa está sendo experimentada pela primeira vez agora e só no decorrer desse transcurso aí da campanha eleitoral é que vai se saber que procedimento tomar em relação a alguns casos. Uns outros detalhes, por exemplo, divulgação da propaganda nos jornais, né? Também não então, pode. A gente estava acostumado a ver essa divulgação até o dia da eleição. E pela nova lei, essa divulgação que é permitida, né, neste período, só vai poder acontecer até a antevéspera da eleição. Então, nós não vamos ver mais no dia da eleição aquela divulgação. A divulgação de pesquisas. A divulgação de pesquisas também foi ótimo que você lembrou. A divulgação da pesquisa, pela nova lei, há um artigo que diz que 15 dias antes da eleição não se poderia mais divulgar resultados de pesquisas. Mas esse é um dispositivo da lei que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu não aplicável nesta eleição. Então, nesta eleição, nós ainda veremos divulgação de pesquisa até o dia da eleição. Com datas pré-determinadas. Isso, é pré-determinado porque para divulgar no dia da eleição é obrigatório que pelo menos 5 dias antes você tenha registrado o resultado dessa pesquisa perante o Tribunal Eleitoral. Uma outra questão que ficou para mim pendente no primeiro bloco da nossa conversa, se eu sou candidato e resolvo fazer uma grande festa numa chácara, numa propriedade particular, em Piraquara, por exemplo, alugo ali e chamo uma dupla sertaneja para fazer um show, isso é proibido? Sendo numa propriedade particular? É proibido porque, apesar de ser na propriedade particular, é um ato de campanha, né? E aí o que pode caracterizar? Abuso do poder econômico, né? Então, é claro, é um processo que daí vai depender de toda uma apreciação do tribunal, Ministério Público também que atua, né, juntamente com a Justiça Eleitoral. Vai haver todo um processo, mas eu sugeriria que não fizessem, porque isso não é aconselhável. Não, e que pode caracterizar abuso do poder econômico. Em relação ao rádio e à TV, o que continua e o que não pode mais, ou não mudou nada? Rádio e TV, os dispositivos da lei anterior, que são aplicáveis, dizem que até 3 meses antes da eleição, as emissoras têm diversos pontos que têm que observar. Por exemplo, o mais importante seria, proibido dar tratamento privilegiado a candidato. Então, você não pode fazer com que o mesmo candidato apareça, né, inúmeras vezes aí nos espaços das televisões. Claro que nos noticiários nós vamos ver os candidatos e precisamos... Cumprimento de agenda, pelo menos esse o comportamento das TVs, ultimamente nos telejornais. Noticiam sempre as agendas dos candidatos e a gente precisa... Mas aí há a obrigatoriedade de se divulgar a agenda de todos os candidatos, se divulgar de um só não pode, tem que ser de todos. Para você dar o tratamento igual, você teria que divulgar. A menos que a assessoria desse candidato não libere a agenda, não queira que divulgue, coisa que não é... Está proibido enquete, né? Vota em quem? A emissora fazer enquetes... A própria emissora? A própria emissora fazer as enquetes em quem, né, o senhor iria votar e tal, para divulgar,
É proibido, porque aí você identifica o eleitor e o voto dele, né? Então, é uma proibição também da lei. Agora, claro que no programa eleitoral gratuito, que vai iniciar só em 15 de agosto, aí os partidos é que comandam aquele espaço e deliberam sobre a divulgação daquele programa, né? Fica a cargo do partido. Ele sempre tem uma comissão encarregada daquela produção, né, daquele programa. E aí, lógico, se houver alguma coisa que possa ser uma ofensa a outro candidato, daí isso também é representado ao tribunal. Nós temos no tribunal 3 juízes auxiliares, que são os juízes encarregados de apreciar essas representações que podem vir por parte de outros candidatos, de partidos, de coligações e também do Ministério Público, que a tudo tem acompanhado. Na semana retrasada nós vimos aí a divulgação pelos meios de comunicação, rádio, TV e jornal, do custo da campanha de cada candidato ao governo do Estado. Isso não existia antes, esse procedimento. A divulgação dos limites são os limites máximos, né, de campanha. E as próprias assessorias colocam que isso seria um limite para 2 turnos de eleição, né, para suportar os 2 turnos já. E vamos dizer, é um limite que eles estabelecem e não poderiam ultrapassar. Mas nem sempre chegam a gastar tudo isso, porque de fato os valores são expressivos, né? De algumas campanhas são superestimados. Agora, era uma obrigação já em eleições passadas informar esses limites junto com o pedido de registro. Mas a gente não via a divulgação disso na imprensa. Talvez não fosse tão divulgado, mas existia já o limite e ele era informado nos processos de pedido de registro. E daí esse limite, até 30 dias depois da eleição, que é o prazo que os candidatos têm para fazer a prestação de contas, esse limite era sempre consultado pelo órgão que faz a análise da prestação de contas para submeter ao tribunal. Então, há sempre uma consulta, né, a esses limites já informados, para ver se a campanha se desenrolou dentro daquele limite. Até lembrando sobre a prestação de contas, né, essa lei também fez algumas modificações relativas à prestação de contas. Nós tínhamos, por exemplo, na eleição passada, abertura de conta bancária para trânsito de recursos, né? Era obrigatória? Era. Só que em algumas oportunidades, mesmo não tendo aberto a conta bancária, os candidatos podendo explicar de outras formas, com livros, com registros, com recibos, enfim, eles, se não tivessem aberto a conta bancária, poderiam também ver a sua prestação de contas aprovada, mas daí com ressalvas. Com a nova lei, não vai ser possível isso. A conta obrigatoriamente tem que ser aberta e, se não for aberta, as contas não serão aprovadas e a remessa de todas as peças do processo de prestação de contas será feita ao Ministério Público para fins de apuração de abuso do poder econômico, né? Então, é um dado que tem que prestar bastante atenção agora. E as doações? Que parece que agora também tem um procedimento novo, né? A divulgação pela internet. Isso. Então, os limites para doação continuam os mesmos. Qualquer candidato pode receber de uma pessoa física até 10% do seu rendimento bruto obtido no ano anterior, né? No ano passado. E receber de pessoas jurídicas até 2% do faturamento bruto da empresa no ano anterior. Então, esses limites continuam os mesmos. A novidade da lei é que, em 2 oportunidades, né, dia 2 de agosto e dia 2 de setembro, os candidatos terão que divulgar, através da internet, um relatório da movimentação da campanha. Financeira. Isso, tudo aquilo que eles estão com divulgação do nome do doador? Nome, número, né? Haverá uma divulgação assim. Isso é obrigatório? Obrigatório para os candidatos. A gente tem notícia que há candidatos que pretendem fazer essa divulgação até mais vezes, né? Porque a lei obriga
2 dias, 2 de agosto e 2 de setembro. Duas vezes. Há candidatos que chegaram a dizer que diariamente farão essa Isso já implica essa em um divulgação. custo maior até, né? Vai ter que contratar um economista. Contratar alguém para fazer isso, tem que fazer com dados bem corretos. Diminuir o custo, né, o gasto da campanha, também não faz muito sentido. Exato, tem esse dado. Mas a divulgação é importante para que a população acompanhe, né, as campanhas dos candidatos. O TRE certamente deve estar sendo bastante consultado por conta da abrangência da lei. Dá para eleger a maior dúvida do candidato ou dos partidos? Olha, a maior tristeza dos candidatos, eu digo, é não poder distribuir camisetas, bonés, né, canetas. Sempre tem um mais, mas eu não posso... Mas por que não pode? Pois é, não pode porque está na lei, que é proibido agora. E como você colocou bem, é um balão de ensaio. Nós vamos ver como é que vai funcionar essa campanha, se de fato custos serão reduzidos, e esse é o objetivo da lei, né? Reduzir o custo da campanha. Vamos ver se isso de fato acontecerá, né? E aí o próprio Congresso Nacional é que irá analisar se a lei é boa. Alguns dizem que se a lei pega ou não pega. Eu acho que a lei é boa, né? Bem intencionada. É muito, né? Tá pegando justamente nos pontos em que a população queria ver modificados, reformulados. Não é uma reforma eleitoral, né? Porque não houve nenhuma reforma assim do sistema de eleições. Mas é um bom começo, né? As campanhas são assim uma fase muito interessante, porque a gente precisa conhecer os candidatos, mas há muitos pontos que de fato mereciam uma modificação para deixar mais igual a disputa. Tá ok, doutora Ana, muito obrigado por ter vindo, bom trabalho para vocês. Muito obrigada a vocês. O Saiba Mais volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.